Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreve aqui. Meu nome é Thalita, a gente está iniciando uma playlist fantástica. Hoje a gente vai entrar no assunto que as pessoas adoram e esse assunto são os verbos. Então, se você quer aprender como funcionam os verbos em inglês, vem comigo nesse vídeo. Estamos iniciando aqui a nossa aula, então já estamos com a nossa tela aberta e é claro que eu falei brincando que é uma das matérias favoritas, uma vez que a maioria das pessoas não gosta muito de estudar sobre verbos, às vezes nem no idioma nativo, né? Mas no inglês vocês vão ver como é mais simples, né? A gente vai olhar a matéria, a gente vai compreender esses verbos, a gente vai ter uma aula dividida para cada tempo verbal, então vai ser super legal. Vamos lá, vamos começar com alguns detalhes que eu quero que vocês entendam. A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre as classificações dos verbos. A gente tem algumas classificações diferentes. A gente tem os verbos principais, nós temos os verbos auxiliares e a gente tem os verbos modais. Na verdade, os verbos modais, ele está dentro da classificação dos verbos auxiliares. Mas eu quis trazer esses três nomes para vocês porque é basicamente o mais importante que você precisa saber sobre eles. Existem outras classificações, nomenclaturas e etc. Mas não acredito que seja tão importante para vocês quanto entender que a gente tem essas três classes de verbos. Os verbos principais, os verbos auxiliares e os verbos modais, tá? Então, verbos principais são todos os verbos praticamente que nós usamos, né? Os auxiliares e os modais vai ser um número muito pequenininho de verbos, bem pequenininho mesmo, vocês vão ver. Mas a maioria está ali 98% dos verbos estão nos verbos principais. Comer, rezar, viajar, sorrir, dormir, cozinhar, limpar, tudo isso aí são os verbos principais. E é claro que para nós entendermos os verbos, a gente vai começar passo a passo, a gente precisa saber uma listinha mínima aí de verbos em inglês para que a gente possa fazer a conjugação deles. Então é claro que eu trouxe uma listinha aqui. E aí a gente vai falar mais um nome sobre verbos aqui, que são os verbos no infinitivo. E o que é um verbo no infinitivo? É legal a gente saber, porque quando nós começamos a trazer um pouco mais de complexidade para as frases, quando nós começamos a aumentar as frases, em alguns momentos esses verbos se apresentam conjugados e algumas vezes esses verbos estão no infinitivo. Então, o que é um verbo no infinitivo no português? Quando o verbo, para você identificar que esse verbo está no infinitivo, o verbo em português vai terminar em ar, er e ir, né? Como, por exemplo, amar, viver, dormir. São três verbos que eu citei para vocês que estão no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Quando você fala ele não está conjugado nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então, se eu falar para você assim, ó, eu amar, eu correr, eu sorrir, fica estranho, porque você não consegue entender em que tempo verbal eu estou falando. Thalita, você está falando que você ama, que você amou ou que você amará? Você está falando que você corre, que você correu ou que você correrá? Que você sorri, sorriu ou sorrirá? Ou está sorrindo, enfim, né? A gente tem o verbo no infinitivo, onde nós precisamos em alguns momentos que ele esteja dessa forma, mas a gente também precisa saber a conjugação deles, tá? Então, em português, para você identificar se um verbo está no infinitivo, você precisa observar se ele está terminando em ar, er ou ir. E aí, então, esse verbo está no infinitivo. Mas e no inglês, Thalita? Quando que a gente sabe que um verbinho está conjugado, que ele está no infinitivo no inglês? No inglês é um pouquinho diferente. A gente precisa identificar se nós temos o to na frente do verbo. Exatamente. Então, não tem a ver com o final do verbo. E ele nem está ligado. Você percebe que ele não está conexo ao verbo? Ele está separado, é uma palavra separada. E ele vem antes do verbo, tá? Então, to ask, por exemplo, é perguntar. Não está conjugado eu pergunto, você pergunta, nós perguntamos. Não. Quando tem o to na frente, é infinitivo, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar uma vez a tradução desses verbos com vocês. Vocês vão perceber que eu vou falar sempre no infinitivo, né? E aí, vou fazer a pronúncia para que vocês já sabem, né? Repitam depois de mim,
porque você não vai aprender só lendo e me escutando. Você precisa repetir, criar aí essa memória muscular auditiva para você. Então, pronuncie os verbos depois de mim, combinado? Não pare agora nesse momento para anotar esses verbos. Assiste essa aula, depois, se necessário, você vem rapidinho, pausa nesse momento e vai anotando as traduções. Pega um caderninho aí, eu acho que você já tem seu caderninho das aulas anteriores, pega esse caderninho para dar continuidade e vai anotando depois essas traduções. Mas nesse momento, foca, deixa o teu cérebro concentrado em nós, aqui no vídeo agora, e escute a tradução e fale a pronúncia. Escuta a tradução e fale a pronúncia. Combinado? Vamos lá então, pessoal. Perguntar, to ask. Assar, to bake. Telefonar ou chamar, to call. Vir, to come. Fazer, to do. Beber, to drink. Sentir, to feel. Encontrar, to find. Chegar, to get. Doar ou dar, to give. Ir, to go. Ter, to have. Ouvir, to hear. Ajudar, to help. Manter, to keep. Saber, conhecer, to know. Sair, deixar, to leave. Deixar, to let. Gostar, to like. Viver, morar, to live. Começar, to start. Estudar, to study. Falar, to talk. Dizer, to tell. Pensar, to think. Tentar, to try. Virar, to turn. Usar, to use. Querer, to want. Trabalhar, funcionar, to work. Olhar, to look. Fazer, to make. Mover ou mudar, to move. Precisar, to need. Tocar, brincar, jogar, to play. Colocar, to put. Correr ou administrar, to run. Falar, to say. Ver, to see. Enviar, to send. Sim, pessoal, alguns verbos têm mais de uma tradução. Os que eu acredito que sejam, assim, principais e eu acho interessante vocês saberem, eu falei mais de uma tradução, mas, assim, muitas vezes esses verbos têm várias traduções. O get é um bom exemplo deles, tá? O get é um verbo bem versátil, então eu falei chegar porque é como nós vamos trabalhar agora, mas ele é o tipo de verbinho muito versátil, ele tem várias traduções e aos poucos vocês vão aprendendo isso. Mas esse não é o foco agora, não dá para memorizar tudo de uma vez, então esquece isso, memoriza esses verbos, aprenda esses verbos, pratique esses verbos. Quando você estiver excelente nesses aqui, você se preocupa em acrescentar mais verbos, tá? Então, não tenha essa ansiedade de querer saber tudo. Com o tempo você vai aprimorando e melhorando, tá? E agora vamos começar a trabalhar com esses verbos. Agora que você já tem a tradução, já sabe o que eles significam, vamos começar a trabalhar esses verbos. E aí, a gente vai começar a trabalhar os verbos no presente da forma afirmativa, afirmando os verbos no presente. E aí, para conjugar verbos, a gente precisa o quê? Dos sujeitos, tá? E aí, se você não viu a minha aula de pronomes, dá um pause, volta lá, assista a aula de pronomes, onde eu coloco as traduções, a melhor forma de usar e etc. Até lá no vídeo eu falo, né? Não se preocupa com uma coisinha que vocês vão ver nos verbos aqui agora, né? A gente vai aprender na aula de verbos futuramente. Então, chegou esse momento, se você assistiu essa aula em específico, você sabe o que eu tô falando. Então, esse momento chegou e a gente vai praticar agora, tá? Então, primeira coisa, vamos pegar alguns verbinhos aqui pra gente poder praticar. Então, vamos pegar lá.
work. Eu não quero verbos complexos. Play, cook, travel, trabalhar, jogar, cozinhar, viajar, like, gostar, love, amar. Excelente, já tá bom pra nós. Aqui estão os verbos, pessoal. Sem o to na frente, tá? Porque a gente vai começar a conjugar. Então, quando você conjuga o verbo, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar o to da frente, tá? Quando você está conjugando. E aí, vou falar as traduções em português, da conjugação no português, e vocês vão ver como vai ficar em inglês, tá? Então, olha só. Eu trabalho. I work. Você trabalha. You work. Eles trabalham. They work. Nós trabalhamos. We work. Vocês percebem que no português eu precisei usar um tipo de conjugação para cada sujeito? Trabalho, trabalha, trabalham, trabalhamos. São 4 palavras diferentes. E aqui no inglês a gente só precisa aprender a palavra work. É nesse momento que a gente diz que o inglês é mais fácil, tá, pessoal? Porque a gente tem um número menor de variantes do verbo, tá? Então, é isso aí. Já vou falar dos últimos 3 pronomes, não se preocupem, tá? Eu toco. I play. Você toca. You play. Eles tocam. They play. Nós tocamos. We play. Eu cozinho. I cook. Você cozinha. You cook. Elas cozinham. They cook. Nós cozinhamos. We cook. Eu viajo. I travel. Vocês viajam. You travel. Elas viajam. They travel. Nós viajamos. We travel. Então, para quem assistiu a aulinha de pronomes, sabe que you pode ser singular e plural e que they pode ser feminino ou masculino, tá? Então, quem assistiu a aulinha de pronome tá por dentro disso. Eu gosto. I like. Vocês gostam. You like. Elas gostam. They like. Nós gostamos. We like. Eu amo. I love. Você ama. You love. Eles amam. They love. Nós amamos. We love. Exatamente assim é que nós fazemos a conjugação do verbo do inglês. É muito simples, pessoal. Você tira o to da frente e observa o sujeito. Vocês percebem que o verbo não muda, ele fica igual, dessa forma simples. É claro que a gente tem uma exceção aqui, e essa exceção está com he, she e it. Essas são as exceções e a gente vai vir aqui para baixo, conjugar o he, she, it aqui embaixo, para que vocês entendam qual é a diferença desses verbinhos ali. E a gente vai usar os mesmos verbos aqui, os mesmos verbinhos, tá? Então, a gente fez a conjugação para eu, você, eles, elas, vocês e nós. Agora aqui, he, ele, she, ela, it, ele, ela para coisas e animais. E aí a gente tem sim uma diferença na hora de conjugar esses verbos. Por quê? Porque é assim e pronto. A gente não fica se questionando o porquê disso, tá, pessoal? Não faz sentido nenhum. A gente só aprende como é que funciona, ponto. É dessa forma, tá? Então, a gente tem a regrinha que nós precisamos acrescentar S, ES ou IES para verbos conjugados no presente da terceira pessoa do singular. Da terceira pessoa do singular, tá? Então, S, ES e IES na afirmativa do presente para a terceira pessoa do singular, tá? E aí, a he, she, it são essas a terceira pessoa do singular. Thalita, como que eu sei quando que eu acrescento S ou ES ou IES? A melhor coisa que você pode fazer é memorizar os verbos. Eu vou te trazer a regra, é claro, mas a melhor coisa que você pode fazer é memorizar os verbos. Primeiro, porque a maioria dos verbos vai ser acrescido de S, tá? Alguns poucos verbos com Y, a gente vai tirar o Y e vai colocar IES.
E algumas palavrinhas a gente vai acrescentar ES, tá? Deixa eu até colocar aqui para que a gente possa visualizar essas palavras aí. Bom, pessoal, eu dei uma pause no vídeo aí pra gente economizar um tempo e voltamos aqui já com alguns verbinhos que eu acho que sejam essenciais aí pra gente fazer a conjugação do verbo da terceira pessoa. Então, como eu disse pra vocês, a maioria dos verbos a gente simplesmente vai acrescentar o S no final do verbo, tá? Então, por exemplo, ele trabalha, he works. Ela cozinha, she cooks. Isso, né, ou ele, ou ela, ou o cachorro, por exemplo, gosta, it likes. Ele viaja, he travels. Ela ama, she loves. Pronto, a maioria dos verbos é isso que você vai fazer. Se você pegar lá os verbinhos e observar, é assim que você vai fazer, colocar o S. E aí, para alguns verbos com Y, quando nós tivermos, por isso que eu falo, né? Se você memoriza, é mais simples para você, mas quando você tem consoante, L, R e D, mais Y, o que você precisa fazer é cortar o Y e acrescentar IES. Então, ele chora, he cries. Ela tenta, she tries. Ele ou ela ou isso voa, it flies. Ele estuda, he studies. E é assim que a gente conjuga os verbinhos ali quando nós temos consoante mais Y. Você precisa tirar o Y e acrescentar IES. Agora, quando o seu verbinho está com vogal, olha lá, o A, mais o Y, maravilha, pessoal, porque aqui a gente vai manter o S. Então, é como se esses verbinhos terminados em Y e vogal Y, eles voltam para a regra principal. Então, ela reza, ela ora, she prays. Isso brinca, isso joga, ou ele, ela joga, it plays. Certo? Então, esse aqui basicamente volta aqui para a regrinha do S, tá? Então, você tem que se preocupar com Y quando tem consoante Y. E é aquilo que eu falo para vocês, se você memorizar cry, try, fly, study e worry, você vai memorizando os verbinhos que tem consoante Y, é até mais fácil do que às vezes lembrar a regra. Mas, enfim, a regra tá aqui para vocês, tá? Quando que nós colocamos ES? ES nós vamos colocar quando o verbo terminar em S, SH, CS, X e Z. Essa é a regra, tá? Então, para algumas pessoas falam O, né? Alguns não consideram, mas eu gosto de colocar o O. Então, nesse aqui é onde você acrescenta ES ao final do verbo, e aí é claro que eu trouxe alguns exemplos aqui para você. Então, watch, não dá para fazer só watches, tá? A gente precisa fazer watches. Então, ele assiste, he watches TV, por exemplo. Ela sente falta, she misses. Isso se apressa, it rushes. Ele faz, he does. Ela vai, she goes. She goes. Ok? Então, nesse momento a gente coloca o ES. E aí não basta todas essas regrinhas, a gente tem o verbo aí, o verbo have, que é ainda diferente de tudo que a gente já viu, tá? O have para he, she, it se torna has, tá? Has. Isso mesmo. Então, ele tem, he has. Ela tem, she has. Isso tem, it has. Tá? Então, o have não segue nenhuma das regrinhas ali. A gente precisa colocar has. Não tem explicação, a gente simplesmente memoriza. Ok, pessoal? Então, a maioria dos verbos ali, como vocês puderam ver, seguem a regrinha do S apenas, né?
E temos as regrinhas do Y, S, C, S, H, C, H, X, E e O, tá? Então, essas são as exceções. Show, pessoal? É isso aí, acabamos de aprender como a gente conjuga os verbos, então se eu fosse você, se você está empolgado, animado e definitivamente querendo aprender inglês, a gente vai ter atividades no fim aqui do vídeo, tá? Mas depois você pode vir, pegar esses verbos, analisar, colocar com os outros sujeitos, observar a diferença de um verbo para o outro, tá? Mas a gente tem a atividade para ajudar você a fixar ainda mais essa matéria. E aí, a gente vai aprender hoje presente afirmativo e nós também vamos aprender o presente negativo. E aí, aqui começa a ficar ainda um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tá? Porque nós temos um camarada, nós temos o nosso auxiliar. E aí a gente tem o auxiliar da negativa, que é composta por duas palavras, do not. E isso aqui, abreviado, vai virar don't, tá? Então, 99% das vezes as pessoas vão falar don't. É assim que você nega o verbinho, já a gente vai ver exemplos. E por que eu aprendo do not? Por quê? Você precisa saber da onde que surgiu essa abreviação. É a mesma coisa que você ensinar para um americano a falar VC e não ensinar ele o que significa VC numa escrita, né? VC significa você, né? Então, FDS, final de semana. Então, isso aqui é uma abreviação, tá, pessoal? E um ponto bem importante aqui, para quem vai fazer prova de proficiência em inglês, você não pode escrever as abreviações. Então, se você tá lá fazendo a sua dissertação e em algum momento você precisa negar, você não pode escrever don't. Você tem que escrever do not, tá? Então, é bem importante aprender a abreviação, mas entender da onde é que está vindo essa palavrinha, tá? Então, aqui a gente já vai praticar ele direto com o don't e nós vamos pegar os verbinhos aqui. Vamos pegar mais alguns aqui pra gente poder praticar. Enfim. Show de bola, pessoal. E aqui não tem nada muito espetacular, não. O que a gente precisa fazer é falar o sujeito, colocar a negativa... falar o sujeito, colocar a negativa mais o verbo. Então, olha só. Eu não trabalho. I don't work. Lembra sempre de repetir depois de mim, tá? Você não cozinha. You don't cook. Eles não viajam. They don't travel. Nós não gostamos. We don't like. Eu não amo. I don't love. Você não chora. You don't cry. Eles não tentam. They don't try. Nós não voamos. We don't fly. Eu não estudo. I don't study. Você não fala. You don't say. Eles não tocam, eles não brincam, eles não jogam. They don't play. Nós não rezamos. We don't pray. Então é assim que você faz a negativa dos verbos, tá? Lembra sempre de pausar e repetir depois de mim. Vou fazer uma vez só as frases sem as traduções para que você pratique a pronúncia. Vamos lá então? I don't work. You don't cook. They don't travel. We don't like. I don't love. You don't cry. They don't try. We don't fly. I don't study. You don't say. They don't play. We don't pray. Show de bola, pessoal. Então é assim que a gente faz a negativa dos verbos para os sujeitos. Eu, você, vocês, eles, elas e nós. E para a terceira pessoa, Thalita, para aquelas 3 palavrinhas, muda? Bom, se para fazer a afirmativa a gente sabe que muda, pessoal, na negativa também vai mudar. Mas aí é onde entra a parte que fica mais fácil, tá? E aí aqui a gente vai usar o does not e a abreviação é doesn't. Doesn't, ok?
Mas aí a parte boa disso tudo aqui, pessoal, é que a gente não precisa mais se preocupar com o verbo. Então grava na sua memória e sempre você vai usar isso aqui pro passado, pro futuro, para quando a gente entrar na parte de perguntas, você vai precisar disso. Então olha só, quando nós temos auxiliar, a gente não se preocupa com o verbo. Quando você tem o auxiliar, você não se preocupa com o verbo, tá? Então, é como se o auxiliar estivesse fazendo o trabalho todo para você de conjugar o verbo. É ele quem faz o trabalho da conjugação, tá? Então, parece simples, porque aqui na primeira pessoa não muda, né? E aqui na terceira pessoa já fica super fácil, porque você não precisa se preocupar se é S, se é ES, se é IES. Não precisa mais, você só precisa lembrar de colocar doesn't para he, she, it, doesn't para he, she, it. Repete isso em voz alta. Doesn't para he, she, it. He doesn't, she doesn't, it doesn't. Ok? Então vamos ver como é que ficam aqui alguns exemplos. E eu até vou começar com it agora. Por quê? Porque eu quero que vocês lembrem que work, o verbo work, quando nós estamos falando de pessoas, a tradução é trabalhar. Mas se eu estou falando de um objeto, um computador, uma máquina de lavar, um celular, é funcionar. Tá? Então, ó, isso não funciona, ou até uma ideia, tipo, eu vim com uma ideia e, né, para ajudar na empresa e não, isso não funciona, vamos deixar quieto. Tá? Então, isso que nós estamos falando é a ideia, tá? Então, isso não funciona. It doesn't work. Ela não cozinha. She doesn't cook. Ele não viaja. He doesn't travel. Ele ou ela, animal, por exemplo, não gosta. It doesn't like. Ela não ama. She doesn't love. Ele não chora. He doesn't cry. Ela não tenta. She doesn't try. Isso não voa. It doesn't fly. Ele não estuda. He doesn't study. Ela não fala. She doesn't say. Isso não toca. It doesn't play. E ele não ora. He doesn't pray. Lembre sempre de pausar e repetir depois de mim. Ok? Então, essa é a diferença. Vocês percebem que o verbinho fica igual quando nós temos o auxiliar? Coisa boa? Maravilha? É isso aí, pessoal. Não tem muito mais o que falar. A gente tá só na parte do presente dos verbos, tá? Então, isso aqui é conjugar os verbos no presente. E é claro que eu trouxe algumas atividades para que a gente possa praticar. Tá? Então, eu vou fazer a primeira para que você entenda o que é que você precisa fazer. E aí, você faz as outras 11, se eu não me engano, atividades sozinho. Pausa o vídeo, faz a atividade, erre se necessário, para que você possa aprender melhor, tá? Então, eu vou colocar a primeira para você entender como é que você vai fazer, e aí as demais é você que vai fazer e depois vai voltar aqui no vídeo e continuar. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Eu estudo. I study. Ela estuda. She studies. Eu não estudo. I don't study. Ela não estuda. She doesn't study. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui com vocês? É que vocês pratiquem as afirmativas para que você lembre que he, she, it, a gente tem que observar o verbo. E que na negativa o verbo permanece igual, mas o que muda é o auxiliar. Então, pessoal, nada de fazer she doesn't studies. Não muda mais o verbo porque você já tem um auxiliar fazendo o trabalho para você. Então, she doesn't study. She doesn't study, ok? Então, vou colocar as atividades aqui para você fazer. E aí você pausa o vídeo e volta para corrigir, tá? Então, olha só, vou colocar a tela aqui da 1 a 7, da 1 a 5, pausa ali, faz da 1 a 5, volta, faz da 6 a 10, volta, faz 11, 12, 13. 11, 12, 13. Pausou? Fez. O
Quebrou a cabeça aí? Consultou a listinha de verbos? Beleza, agora a gente vai fazer a correção dessas atividades, tá? Então vamos lá. Nós gostamos. We like. Ela gosta. She likes. Nós não gostamos. We don't like. Ela não gosta. She doesn't like. Puxar aqui. Show, galera? Corrigido aqui? Vamos para mais uma aqui. Eles fazem a tarefa de casa. They... Cuidado que é eles, plural, tá, pessoal? Eles, they do the homework. Ele faz a tarefa de casa. He does the homework. Eles não fazem a tarefa de casa. They don't do the homework. E aí aqui, pessoal, por que eu fiz propositalmente aqui? Porque, né, o verbo fazer é do e o nosso auxiliar é do not. Então, um do aqui tá fazendo a função de auxiliar e o outro aqui é o verbo fazer, tá? Então, muito cuidado, tá certo mesmo, você vai usar os dois do aqui, não tá errado não. Ele não faz a tarefa de casa. He doesn't do the homework. Ok? Então, usou doesn't, o verbinho fica simples. Ok? Você envia o e-mail. You send the email. Ele envia o e-mail. He sends the email. Você não envia o e-mail. You don't send the email. Ele não envia o e-mail. He doesn't send the email. Show de bola. Percebe que o verbinho aqui não muda? Próximo. Elas trabalham. Plural, hein, pessoal? They, mesma coisa feminino e masculino. They work. Ela trabalha. She works. Terceira pessoa do singular. Elas não trabalham. They don't work. Ela não trabalha. She doesn't work. Você tem um cachorro. Você tem. Verbo ter. Então, vocês têm um cachorro. You have a dog. Ele tem um cachorro. He has a dog. Vocês não têm um cachorro. You don't have a dog. Ele não tem um cachorro. He doesn't have a dog. Então, você viu só? Have muda completamente aquele nosso verbinho especial. Fica has, tá? Colocou doesn't, não precisa mais se preocupar. O verbo fica simples. Eu tenho um carro. Fiz 2 vezes pra fixar bem pra vocês o have, tá? Eu tenho um carro. I have a car. Ela tem um carro. She has a car. Eu não tenho um carro. I don't have a car. Ela não tem um carro. She doesn't have a car. Porque temos o auxiliar. Eu ajudo. I help. Ele ajuda. He helps. Eu não ajudo. I don't help. Ele não ajuda. He doesn't help. Muito bom. Você tenta. You try. Ele tenta. Vamos colocar um animalzinho aqui agora. Se você fez he, tá ok. Só vou colocar para vocês praticarem. It tries. Você não tenta. You don't try. Ele não tenta. It doesn't try. Se você usou he, tá tudo certo, tá correto também, tá, pessoal? É só para que a gente possa praticar com it também. Nós estudamos. We study. Opa,
Ela estuda? She studies. Yes, porque é consoante mais Y. Nós não estudamos. We don't study. Ela não estuda? She doesn't study. Tá bom. Eles choram? They cry. Vamos colocar o animalzinho aqui também? O it, pra gente poder praticar também? Ela, a cachorrinha, por exemplo, a gatinha, chora. It cries. Eles não choram. They don't cry. Ela não chora. She doesn't cry. Eles oram. They pray. Ele ora. He prays. Aqui a gente só acrescenta o S, pessoal. Eles não oram. They don't pray. Ele não ora. He doesn't pray. Ok? E última frase. Elas vão. They go. Ela vai. She goes. Elas não vão. They don't go. E ela não vai. She doesn't go. Excelente, pessoal. É isso aí. Eu espero que você tenha feito, que você tenha feito suas correções. Se você tiver alguma dúvida, se alguma das frases ficou em dúvida, coloca nos comentários. Coloca aqui pra mim também como você foi na atividade. Lembra de, depois de finalizar a correção, pronuncie essas frases em voz alta. Isso é muito importante para você criar essa memória auditiva de estar pronunciando alto, porque tem que ser tão óbvio quanto alguém chega e conjuga algo errado no português. Por exemplo, eu compramos. Não, é eu compro, nós compramos, tá? Então, da mesma forma que você identifica isso pelo som em português, é legal que você fique repetindo em voz alta, porque aí, então, você vai ter familiaridade com esse som, você vai ter familiaridade com os verbinhos aí de modo geral. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, curte esse vídeo, porque me ajuda a entregar para que outras pessoas possam ter acesso a essa aula.